Voltamos a apresentar Programa Consciência Livre, com Magda Carvalho. Terceiro e último bloco deste Rádio Consciência Livre, que traz hoje a presença da escritora e professora Jaqueline Bittencourt de Lima, que trata a maternidade e a antimaternidade lúcida como uma escolha sua. Essa escolha, como nós estamos abordando nesses dois blocos, é uma escolha que pode ser tranquila, sem a pressão da sociedade, sem a pressão íntima, desde que você tenha esse autoconhecimento. O principal aspecto aí é você fazer um mergulho intraconsciencial, né? Foi o que você fez, né? Além do aspecto físico, né? De você pesquisar sua biologia, de tudo. Por que eu quero ter filho? Foi uma pergunta que você se fez. Foi. E assim, a resposta foi muito egoísta. Era? A resposta era porque eu queria que cuidassem de mim na velhice, porque eu não queria ficar sozinha. Principalmente a mulher, ela tem uma vantagem, né? Na separação, geralmente ela fica com os filhos. É verdade. E aí, ela substitui o que ela precisava enfrentar, que é um relacionamento afetivo, um relacionamento a dois, e aí ela transfere todas as suas frustrações afetivas e carências para a criança. Então a criança, ela além de ter que dar conta do universo dela, da reciclagem que ela vai precisar fazer, do que ela vai precisar construir como uma consciência em evolução, ela precisa suprir as carências da mãe. E quando eu vi que a minha resposta era tão egoísta nesse ponto, eu falei, caiu a ficha? Eu não tenho dom para a maternidade. E aí foi quando eu fiz a opção pela não maternidade, porque até então eu vinha fazendo vários tratamentos para engravidar. Mas você não tem o dom da maternidade, ou esse não era um compromisso que você tenha assumido aqui? Talvez eu acho que são os dois. Eu acho que são os dois, porque assim, para você também ser mãe, você precisa ter essa vontade de fazer as mudanças íntimas e respeitar aquela consciência como sendo uma consciência. É muito sério você reeducar ou você educar uma pessoa. Porque aquele compromisso está ali, né? Você assumiu. Eu vou colocar um exemplo aqui. A maioria das mulheres reclama da criação dos homens. Que os homens são assim, que os homens são assado, que o comportamento do homem é machista. Mas quem que educou os homens? Nós temos toda a oportunidade, como mãe, de ajudar no processo de transformação. Eu coloco muito no livro que a necessidade da gente criar uma relação de interdependência entre o homem e a mulher. A gente ainda vive um processo de competição ou um processo de submissão. E na minha visão, a relação melhor que a gente pode construir é uma relação de interdependência, onde tanto o homem quanto a mulher eles vão crescer juntos. Independente deles terem uma relação afetiva ou não. Mas a construção conjunta disso. Mas para a gente conseguir isso, o primeiro ponto a ser mudado é no processo de educação. Eu pego o processo de educação que eu passei com meus irmãos e comigo, eu e minha irmã, fomos criados assim, completamente diferentes do que os meus irmãos. E aí eu falei assim, mãe, não dá para reclamar, a senhora ensinou eles a serem dessa forma. Não dá mesmo. Entendeu? Então, é muito sério a responsabilidade que a mulher, principalmente a mulher, tem com relação na transformação dessa relação. Então, a gente pode realmente construir uma relação de interdependência, onde o homem e a mulher vão trabalhar sempre em conjunto, os dois respeitando a diferença, porque nós somos diferentes, ainda bem para poder somar, entendeu? E a gente ajudar nesse processo de transformação, acabar com isso. Eu fui numa festinha de criança, que isso é importante da gente falar, é processo educativo, começa lá na raiz. E na festinha de criança eram os meninos contra as meninas. Já começa por aí. Já começa por aí, é famoso isso, né? E depois o príncipe encantado. Gente, a gente cria toda uma ilusão para a criança, que aí ela cresce, ela não encontra o príncipe encantado, ela fica frustrada. Como é que é isso? Isso é um processo de reeducação. Então a gente precisa se reeducar para educar. Que muitas mães não conseguem bancar. Isso. Aí tem os filhos e aí é abandono da infância total, que é muito difícil você começar a reeducar, né? Então se você entende que você não consegue fazer esse processo, Maida, olha o tamanho da responsabilidade que você tem. Você opta pela antimaternidade e vai ser produtivo nas mudanças que podem ser feitas no mundo. Ou até mesmo na sua própria mudança, que daí já vai ajudar muito mais. Quando você muda, você consegue reverberar no processo em torno, né?
Então, assim, o quanto que isso vai ajudar? Você incluiu, esse é um livro que você citou, a gente tem uma literatura especializada da própria Conscienciologia, Progenciologia, para conhecer os aspectos dessas duas ciências. Mas esse é um livro para que os leigos vão entender muito bem. Aqueles que nunca tiveram contato com essas duas ciências terão esse entendimento tranquilo. Eu coloco de uma forma muito simples o que é a Conscienciologia e a Progenciologia. Porque eles são ferramentas, né? Essas ferramentas, elas são para dinamizar o teu laboratório pessoal. Então tem o primeiro capítulo, que para as pessoas entenderem como que eu consegui chegar nesse entendimento, eu coloco o que a Conscienciologia traz de propostas, de ferramenta para você realmente fazer autopesquisa.